Salve, salve rapaziada, Pastor Tom's in the Tracks. Por que Deus deu continuidade à humanidade? Por que Deus não destruiu tudo se o mundo voltou a ser o que era antes em pouco período de tempo? Por que Deus destruiu tudo se depois voltou a ter gigantes, voltou a ter deuses, voltou a ter tudo, voltou a ter pecado? Por que Deus deu continuidade à humanidade? É isso que nós vamos saber hoje. Chama na vinheta aí, meu truque! É o Pastor Tom que está aqui. O real de Deus. Certo, rapaziada, estamos aqui mais uma vez nesse estudo. Espero que esteja te edificando, te fortalecendo, para compreender algumas verdades da Bíblia aí que ninguém fala, né? E pelo contrário, muitos têm dúvida e põem dúvida naqueles que crê, porque não sabem a resposta, né? Então aqueles que crê ficam meio, não, mas eu creio, aí crê mais pela fé, né, do que pelo entendimento. Mas você pode crer pelos dois, certo? Pela fé, como descreve a palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o conhecimento vai fortalecer sua fé, tá? Vai te tirar da religiosidade para uma coisa que é verdade, que não é uma religião, um fardo colocado ali, você não entende por quê e tal, só segue. Não precisa ser assim, tá? Você pode conhecer, você pode compreender para poder crer com mais convicção ainda e poder também falar para aqueles que desacreditam, que não entendem, ou que não acreditam porque não entendem, né? Porque não há quem explique para eles. Então eu tô aqui para te dar ferramentas aí através desse estudo. Estamos na quinta parte, né? A primeira parte foi a origem do mal. Aí a segunda parte foi duas versões de uma mesma história, que isso aí também muita gente tem confusão com isso daí. Aí tem a terceira parte, a origem dos demônios, para você compreender que anjo é anjo, demônio é demônio, tá? Anjo caído, demônio é demônio. A quarta parte foi sobre reencarnação, que tem a ver com o estudo sobre a origem dos demônios, tem muito a ver, né? Então são tudo coisas que têm muito sentido, e a própria história e os registros arqueológicos, eles comprovam que o que eu estou falando, eles me dão base para isso aí, juntamente com as Sagradas Escrituras. Então hoje nós vamos continuar a partir aqui do tempo de Noé, ok? Então vamos dar continuidade a esse brilhante estudo aí. Então vamos nessa. Ok, então ficamos sabendo tudo o que aconteceu antes, né, do dilúvio e por que o dilúvio aconteceu. Vamos dar uma recapitulada, porque a maldade estava grande, né? Havia gigantes na terra, néfilins, filhos de demônios, né? Filhos de demônios não. Filhos de anjo caído com mulheres da terra, né? Uma mutação genética ali deu origem a outros seres que não foi Deus que fez. E esses seres infestaram a terra juntamente com os ensinos ali dos anjos caídos, né, mano? A influência deles. E muitas religiões também falam isso, mas de uma maneira como fosse boa, como se eles fossem deuses e tal, vieram para ajudar a humanidade. E aí outros falam que vieram para fazer a humanidade de escravo, depois fizeram isso para punir porque o homem estava desobediente. E você pode procurar em várias histórias que você vai ver esse mesmo relato do dilúvio, mas em várias versões diferentes. Não que a Bíblia seja uma versão a mais, uma cópia, mas como eu disse para vocês, a história ela é contada por dois seres, uma por Deus, outro pelo diabo. Ah, o diabo está em todo lugar? Não precisa ele estar em todo lugar. Você lembra que ele caiu com a terça parte das estrelas do céu, dos anjos, então ele não está sozinho, tá? Então seria um trabalho árduo para ele, sendo sozinho e não sendo onipresente. Mas ele não estava sozinho. Então é um plano arquitetado, é uma conspiração contra Deus, certo? Como eu já disse. Então vamos prosseguir, né? Então ali está o mundo em caos, Deus entristecido de ter feito o homem, arrependido, né? Porque o homem entrou por caminhos malignos ali, desde Adão e Eva, e desencadeou o pecado e coisas horríveis desencadearam, mesmo que tivessem pessoas como Enoque, pessoas como ali de Enos, que começaram a invocar o nome do Senhor. Conforme o passar do tempo, a gente não vê mais fala deles ali, e diz que a terra está toda quase corrompida, e Deus vê ali, né, em
Noé uma esperança. Mas, independente disso, Noé também era um ser humano, né? Não vejo que ele era um anjo de Deus. Ele era um ser humano, tanto que ele tinha filhos e eram seres humanos também, né? Então, o conhecimento do bem e do mal, né? Tipo o veneninho, estava no DNA e está no DNA de toda a humanidade, né? Que só é extirpada de nós pelo sangue de Jesus Cristo, pela confissão por um pecado, por um homem o pecado entrou no mundo. E pelo outro, Jesus Cristo, o pecado sai, né? Ele veio para salvar. Eu tô meio travando aqui porque é cedão pra caramba hoje. E eu tenho que esquentar as turbinas aqui, mas daqui a pouco o negócio vai. Todos estamos contaminados, então deixar Noé vivo seria, ao mesmo tempo, pagar para ver tudo se repetir, né? Porque o mal não está fora, o mal já estava dentro. Então, se Deus estava arrependido de ter feito o homem, ele deixar Noé e sua família vivo, não é muito um arrependimento tão grande assim, né? Visto que, como eu disse, o mal está no homem, né? Não fora dele, mas dentro dele, através do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente já entende que Deus não resgatou ou não salvou Noé por ele ser crente, ou por ele ser bonito, ou por ele ter alguns traços diferenciados e tudo mais. Porque isso aí seria muito pouco, né? E também deixou a sua família para que a sua família gerasse frutos e viesse a trazer a população novamente à terra. Então, foi um arrependimento, é uma forma de tradução talvez errada, não sei, porque se realmente tivesse arrependido, ele teria destruído tudo. Mas eu creio que é uma forma de dizer que se entristeceu profundamente, né? Pelo resultado que estava acontecendo. Não foi por nada disso também, tá? Que Deus deu continuidade à humanidade. Então, para não ter churumela nem enrolação, pastor, por que Deus deu continuação à humanidade? Por que Deus salvou a Noé? Por que Deus salvou a família de Noé? Essa é a pergunta, né? Não foi simplesmente ao acaso, unite, Noé, vem, vou te salvar, beleza. Não. Deus escolheu, teve os requisitos deles para escolher. Mas independente se fosse Noé, seria alguém. Hoje, pastor, como assim se a terra estava toda corrompida? Deus ia preparar alguém. Porque a importância ali não estava em quem, mas em sim o porquê da continuidade à humanidade. É um enrolo assim, para você entender a profundidade das coisas que eu vou dizer, para você compreender, né? Então a profundidade está nisso, que independente se fosse Noé, Deus teria que preparar alguém para dar continuidade à humanidade. Por que Deus teria? Por que Deus foi meio que obrigado a dar continuidade à humanidade? Tudo bem. Então vamos lá, a resposta, né? A resposta encontra-se em Gênesis no capítulo 3, onde ele dá a sentença para cada ser que estava ali naquela cena. Ele dá uma sentença para Adão, dá uma sentença para Eva e dá uma sentença para a própria serpente. E ele diz que da descendência da mulher e a descendência da serpente, ele levantaria um que esmaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então você compreende que a partir do momento que Deus lança aquela profecia, lança aquele desafio, lança aquela proposta, aquela palavra para Lúcifer, aquela palavra tinha que se cumprir. Porque a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito a qual ela foi enviada e traz para Deus a resposta. Então, com Adão aconteceu. Adão passou a ter que trabalhar, né? Eva teve dores no parto, passou a ser submissa ao seu marido ali. Em relação à serpente, então a partir do momento eu imagino que, como as pessoas pintam um dragão, né? É uma serpente alada com patas dianteiras e traseiras, assim como um animal quadrúpede. É assim que pintam um dragão, né? Então, ali naquele momento, a serpente era dessa forma, né? Ela era quadrúpede, ela tinha patas dianteiras e traseiras. E ali quando acontece aquele fato, Deus pune o animal, né?
O animal que era quadrúpede, Deus tira as patas dele e fala que o animal ia rastejar sobre o seu ventre. Então Deus dá uma palavra em direção à serpente. Mas depois ele dá uma palavra em direção a Satanás. Ele diz que do ventre da mulher levantaria um, colocaria inimizade e tal, e esse ia esmagar a tua cabeça. Então, ou seja, nos tempos de Noé, não havia levantado esse que ia esmagar a cabeça de Satanás. Não havia se levantado ainda, não havia levantado o Messias ali. Então, como Deus poderia dar cabo à humanidade, se antes se cumprir a sua promessa? Então, a promessa de Deus haveria de se cumprir. Então, se Deus dá cabo à humanidade, a promessa de Deus cai por terra. Deus não teria como cumprir aquela profecia, sendo assim destruindo todo o ser, né, que veio do ventre de Eva. E aí não ia ter como ter continuidade ali, né, para a promessa ter um êxito. Entendeu? Agora, por que Deus deu continuidade à humanidade? Porque você fala assim, poxa, mas Deus fez o dilúvio para destruir a maldade e tudo mais. E olha o mundo como nós vivemos, né? Aquilo que Deus fez foi em vão. Aquilo que Deus fez não adiantou. Era melhor teria sido ter destruído toda a humanidade de vez, para não se repetirem as mesmas coisas. Eu concordo com você, né? Mas só que Deus tem caráter. A sua palavra tem um peso, tem um poder, ele tem a responsabilidade. Ele vela sobre a palavra para cumprir, diz no livro de Jeremias. Então, Deus está aí para velar a sua palavra. Entendeu? Então não foi questão de Noé ser o escolhido, sem ele o mundo se acabaria e tal, não sei o que lá, tinha uma estrelinha na testa, não tem nada disso, certo? Ele tinha a sua parte, que Deus engrandecia, que Deus gostava, que Deus louvava ali, né? Tanto que ele foi fiel a Deus, levou 120 anos trabalhando ali, construindo uma arca enorme e fazendo o trabalho de Deus todos os dias fiel. Então ele foi um cara que tornou capaz, né? A criação, pela obediência dele, tornou capaz a continuação da humanidade. Porque se não tivesse ninguém à altura, ninguém que quisesse fazer o barco, ninguém que fosse submisso a Deus, fiel a Deus, para construir o barco, como ia acontecer? Então Deus fez uma boa escolha, escolheu um cara fiel, né? E o cara foi fiel em tudo quanto Deus falou para ele. Então, pode estar aí um requisito ao qual Deus escolheu a Noé. Mas, de qualquer maneira, Deus teria que dar continuidade à humanidade. Então, salvou ele e sua família ali na arca. Então, acontece a continuação da humanidade por causa disso. Então, da raiz de Noé vem Sem, Cã, Jafé, né? E ali da descendência de Noé vem Abrão. Então o que acontece? Vamos lá. Naquele momento, antes do dilúvio, já havia Lúcifer na terra, né? Já havia a terça parte das estrelas do céu com ele, já fazendo, né, o seu papel formidável na história de destruir tudo. E depois, os anjos, sob sua influência, né, também desceram aqui e se engraçaram e entraram as filhas dos homens, né? Conheceram as filhas dos homens, no sentido bíblico. E essas deram origem a seres que também deram continuidade à destruição e à propagação do mal, fazendo com que a terra ficasse totalmente maligna. Então, Deus deu um restart na terra. Deus, através do dilúvio, soterrou todas as comunidades, toda a população da antiguidade, todas as suas construções, né? Toda a sua ciência, toda a sua evolução, sua sabedoria, tudo foi destruído. Povos foram resetados, foram aniquilados, né? Foram totalmente destruídos. Aquela cultura, tudo que o diabo ensinou, tudo que ele passou, foi destruído. E tanto é que até hoje, em escavações, se acham civilizações soterradas por um cataclisma mundial que aconteceu. Então não tem como refutar a Bíblia Sagrada, o dilúvio, a história de Noé. Não tem como refutar, é impossível, tá?
tá? Todas as religiões do mundo propagam essa história com outras versões, como eu já disse, mas tirando a religião, tirando os escritos históricos aí das nações, dos povos, das civilizações, tem os registros arqueológicos, né? As descobertas de cidades, de escritos em argilas e tudo mais, que datam de muitos anos atrás, né? E as pessoas entendem que tipo, multidões foram resetadas, foram aniquiladas devido a um grande cataclisma que aconteceu sobre a Terra, que este é o dilúvio. Então Deus resetou para ficar no 0 a 0, certo? Certo. Então Deus começa ali com Noé, e ali aonde Deus dá a ordem em Gênesis 1:26, quando ele dá o início ao homem ali, ele fala, enchei a terra, sujeitai, né, os seres, não sei o que lá, dou autoridade a vocês, tal. Você pode procurar na Bíblia que em Gênesis, logo à frente ali, depois do dilúvio, quando eles saem da arca, Deus coloca um arco, esse negócio de arco-íris aí, íris, você sabe que é o nome de uma deusa, então na Bíblia só está escrito que Deus colocou um arco, o seu arco no céu, né, aí colocaram a glória, a Ísis, né, para você ver a distorção da história, né, mas é somente o arco do Senhor, ele colocou lá, e ele viu a destruição, viu como que foi feia a coisa, né, nem Noé, ninguém pôde contemplar isso, porque ele estava preso na arca, né, só Deus e os seres celestiais e os seres espirituais contemplaram o nível da destruição, e Deus viu que foi algo horrendo, né, Deus realmente não curtiu muito o resultado, e Deus disse que nunca mais iria destruir a humanidade com o dilúvio. Esse tipo de cataclisma aí, nessa proporção, não haveria mais de acontecer, né? E ali Deus dá a mesma ordem. Deus fala, multiplicar, encher a terra, sujeitar, né, os animais, tudo para alimento, tal, não sei o que lá, tal. Ele vai falando um monte de coisa lá, as mesmas coisas que ele disse para o homem em Gênesis 1:26, né, no primeiro homem que ele fez. Então você vê que realmente ele dá um restart e realmente ele dá chute inicial na humanidade novamente. Mas aí não tem mais árvore, não tem mais jardim do Éden, o mal já está no homem e tal. Então já é um nível hard já de desafio, né? Agora o homem não está mais puro, o homem não está mais limpo, né? E sim com o DNA contaminado. Então o desafio ficou maior agora. Ok? Sim. Então, beleza. Então, sem cã Jafé e começam a multiplicar e ali a encher a terra novamente, né? E aí a pessoa vê, incesto, ficou com a irmã, ficou com a minha irmã, ficou com não sei o quê. E eu não tenho dificuldades em crer nisso, porque só era eles, mais uma vez, né? Só eram eles ali. Então, isso daí pra mim eu acho que é uma besteira, as pessoas ficarem com essas ideias aí, né? Isso daí eu acho que é pretexto, né? Pra não acreditar ou para desmerecer a Bíblia ou Deus, mas eu acho que isso daí é também de ignorância, né, gente? É uma ignorância de um tamanho enorme, né? Porque só tinha eles ali, não sei, sabe? Hoje em dia, mano, fazer isso aí, o cara fazer um pecado com a sua própria filha, ou é uma coisa horrenda, olha o tanto de gente e nações e pessoas que tem na Terra, né? Mas naquela época, como ia ser então? Todos iam morrer, né? Sem procriar. Então, para mim, isso daí é besteira. Se tem gente que, como eu já disse, engole um camelo e engasga com mosquito, não é verdade? Aceita muitas coisas. E chega em alguns detalhezinhos, a pessoa quer fazer um show. Mas tudo bem. Então, a humanidade prosseguiu. Então a gente se depara ali, em Gênesis do capítulo 11, capítulo 12, né? A gente se depara ali com um homem chamado Abrão na época. E Deus escolhe a ele, dentre muitas pessoas, mais uma vez. Deus vê nele algo especial, né? Visto que Deus é tremendo, né, mano? Ele tinha que cumprir uma promessa, então ele tinha que dar continuidade à descendência do homem e escolhe um casal estéril, né? Pra você ver que Deus gosta de ir pelo caminho difícil. Às vezes você fala, poxa, Deus me escolheu porque eu sou só a graça. Porque Deus escolheu o caminho difícil.
Por isso que você tá na jogada, meu filho. E eu também. Ele escolheu o caminho mais difícil. Ele escolhe até pessoas que nem têm filho. O diabo fala, mano, Deus é xarope das ideias. Ele quer me vencer, quer levantar alguém para esmagar minha cabeça de alguém que nem filho pode ter. Né? Coitado do inimigo, coitado. Nem entende, né? Mas interessante que o pai dele já é comerciante. E o que ele comercializava? Deuses. Deuses. Então o diabo estava na pista novamente. Estava lá o diabo na pista, ensinando o seu caminho, distorcendo a verdade, levando os povos ao engano. E tá lá a galera toda consumindo deuses que o pai de Abrão vendia. Então, para você ver o nível que estava tão grande já de novo, que não somente o pessoal adorava, como o nego estava fabricando e ganhando com isso. Então, a cultura dos deuses estava ali, já estava forte, já estava estabelecida, para estar num grau de nego estar fazendo deuses e comercializando até, né? Então, você já vê que já estava ele no domínio total ali, na destruição do ser humano, né? E ali, até entanto, ali aquele povo falava a mesma língua e a terra era um só continente, né? Pelo menos a parte conhecida por nós. Era um só continente. E aí diz que no tempo de Peleg foi o tempo que a terra se repartiu. Olha que tremendo, né? Onde teve, eu acho que, falha a memória, que é Pangeia o nome desse efeito, onde se repartiram os continentes, foram se separando, né? No decorrer dos anos. Isso aí é uma coisa tremenda, né? Que Deus fez, né? Deus já começou a agir de uma maneira diferente ali. Deus começou a espalhar, né? Primeiro dividir a terra, depois dividir as línguas, né? Então Deus queria que o povo realmente se espalhasse pela terra, né? E não ficasse sob o jugo de um só domínio, mas que o homem fosse livre. Esse era o propósito de Deus. E ali Deus já vê que o diabo correu na frente, né? Como sempre. Não perde tempo de jeito algum. Também, né? E não tem nada o que fazer, na verdade. E logo deu um jeito de restaurar suas culturas, restaurar seus ensinamentos, restaurar tudo. Aquilo que se havia perdido pelas nações, né? Você vê que se ficou Noé, Noé era de Deus, tinha seus filhos eram de Deus, tinham suas mulheres, não sei se as mulheres eram de Deus, se os filhos até mesmo eram de Deus. Só sei que essa cultura volta e quando aparece já ali na descendência de Abrão, já está em larga escala, né? Você vê que louco, né? Como o diabo, ele age rápido, ele trabalha, ele comanda, ele faz as coisas acontecer, né? Porque ele tem um livre-arbítrio, né? E o homem também tem o livre-arbítrio de escolher qual caminho quer seguir, qual Deus quer servir, né? Então ali Deus começa a entrar na história. Ali começa a interferência da história, né? Foi por isso que Deus se origem à humanidade, por isso que Deus deixou que prosseguisse, certo? Porque não ia resolver o problema da terra, né? Deixar o homem vivo. O problema que encarou em Gênesis, o problema que se encarou antes de Noé, se encarou depois. Tanto que há versículos aos montes sobre a existência de gigantes ainda. Eu acredito que não era na mesma proporção que eram antes, mas eram depois. Por quê? Voltou às práticas, a contaminação. Ou alguém de dentro do barco carregava esse Gênesis. Gênesis não, esses... Gênesis, não sei. O plural. Mas carregava a semente. Ou alguém dentro do barco, ou voltaram-se às práticas, né? As práticas que Deus não aprovava. Alguma coisa aconteceu que não é explicado, mas se explica que os gigantes existem e estão ali novamente. Você vê mesmo que quando Deus manda, quando Moisés manda o povo lá, os espias, eles falam que tem gigantes, né? E falam que 2 homens para carregar um cacho de uva, então não eram somente gigantes, plantas também, né? Árvores. Então a parada é mais cabulosa do que se pensa. Então o diabo está na pista. Então, ou seja, tudo voltou ao que era antes. Então, logo você fala, então não teve o porquê. Então a explicação do porquê
a continuação da humanidade tá aí para vocês entenderem, tá? No resumo de tudo isso Deus tinha que cumprir a promessa que ele fez a Lúcifer. E a promessa era, do ventre da mulher levantaria um que esmagaria a sua cabeça e ele lhe feriria o calcanhar. Então por isso a humanidade prosseguiu, para que Deus pudesse cumprir a sua promessa a Lúcifer, tá certo? Porque Deus cumpre aquilo que ele promete, até para Satanás. Então vai deixar claro aqui uma boa notícia para você. Se Deus te prometeu algo, usou um homem de Deus, você leu na escritura, acreditou, Deus falou seu coração, então fica na fé, mano, fica firme, porque Deus promete, né? Quando Deus promete, Deus cumpre aquilo que ele promete, vela sobre a sua palavra, ele vai cumprir, só você ficar firme, tá certo? Tem gente que fala, não, eu vou fazer o que eu quero, vou andar e se Deus falou, Deus vai fazer. Não é bem assim. Deus prometeu que ia levar o povo à terra prometida. Ele levou o povo, mas não foi o mesmo povo a qual ouviu a promessa. Porque o povo desobedeceu tanto que o povo perdeu a promessa, morreu no deserto. E quem entrou no deserto foi quem acreditou e uma nova geração entrou lá. Deus cumpriu a promessa para o povo. E o povo entrou lá, certo? Mas não foi aqueles que desobedeceram. Então, essas ideias de que Deus vai fazer, não importa o que aconteça, quando Deus tocar no meu coração eu vou, porque se ele prometeu ele vai cumprir, não importa o que eu faça, não é bem assim. Porque acima da vontade de Deus tem a sua, porque é o livre-arbítrio. Então Deus não vai pegar ninguém a orelha, ninguém pelos cabelos e falar, entra na promessa aqui na marra. Entra aqui na marra. Não vai acontecer isso. Então, é só você ficar firme, seguir na sua caminhada aí na obediência, e tudo vai dar certo, gente. Embora que o mundo esteja do avesso, Deus cuida dos que é dele, Deus cuida daquele que crê, Deus coloca anjos ao redor, acampado. Embora pareça que não, pareça, tá? Se você colocar um cego numa sala lotada de gente em silêncio, para ele vai achar que está sozinho. Mas não é porque ele não vê que ali não tem ninguém. Simplesmente ele não vê, tá? É a mesma coisa para você. Simplesmente você não vê. Mas Deus está trampando na minha vida e na sua. Não é fácil, tá? Acreditar naquilo que não vê. Mas isso é fé. Beleza? Então fica na paz. Até o próximo capítulo. Vamos aí para a parte 6 aí. Até onde vai esse estudo, pastor? E eu não sei. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, beleza? Então tamo junto, Pastor Tonzi in the Track, Deus abençoe toda a rapaziada aí. Deixa o like, se inscreve aí, compartilha, comenta, espalha pra rapaziada aí que tá afastado, tá desigrejado, que tá aí meio no pé atrás com pastores, mas gosta do Pastor Tom, confia no trabalho, no caráter do Pastor Tom. Então vamos aí, crescer na palavra e no conhecimento aí juntos. Beleza? Então eu tô aí a serviço de vocês, a serviço do rei. E é isso. Pastor Tonzi in the Track. Até a próxima. Fui.